Oi, gente, tudo bem? Agora são 16 horas, vamos começar mais uma live. Hoje o tema é o seguinte: os principais erros de quem está começando o Punch Needle. Eu gosto de falar abordar sobre esse assunto, gente, porque é algo que eu recebo muitas mensagens de seguidoras, né, me perguntando por que tá tentando fazer o Punch Needle e por que ela não tá conseguindo. Então, assim, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou mais conhecida como Cacá. Eu sou criadora do ateliê Voilá e eu criei o Voilá Ensina para ensinar você a produzir a sua peça em Punch Needle, né? Então, eu vou ensinar você a criar peças lindas, né? E fazer aquele ponto perfeito que todo mundo gostaria de fazer no seu projeto de Punch Needle, tá? Então, gente, eu quero começar a falar dessa questão dos principais erros. Como eu estava falando agora há pouco, tem muita gente que me manda mensagem falando que tenta fazer o Punch Needle e não consegue fazer, né? Então, eu queria abordar 3 coisas super importantes que pode ser um motivo de você não estar conseguindo produzir sua peça, tá? Tem 3 erros básicos que pode ser na etapa do planejamento, na etapa da execução e na etapa da inspiração, tá? Então, esses são os principais erros que vocês cometem, né, na hora que vocês querem tentar produzir a peça em Punch Needle. No momento da inspiração, o que acontece? A gente começa a ver um monte de inspiração, né, em sites, né, em plataformas, e aí a gente começa a ver um monte de, até mesmo aqui no Instagram, né, que tem muita gente que tem muitas artesãs, né, de fora que tá fazendo um Punch Needle, então a gente começa a ver um monte de conteúdo e aí a gente fica super animado em querer fazer, né, e essa técnica é uma técnica que ela é muito bacana porque ela tem uma variedade, né, de coisas que você consegue produzir. E aí você fica louca, né? Então, porque você vê banco, você vê tapete, você vê eco bag, você vê porta-maternidade, você vê bolsa, dá pra fazer flâmula, né? Nesse universo infantil, almofada, tem muita coisa bacana. E aí, às vezes você tem, por exemplo, um tipo de agulha, né? E aí você um tipo de agulha, por exemplo, de 2 milímetros e você quer produzir um tapete, por exemplo. Então, esse erro, né, que é o primeiro que eu falei, que é o erro de inspiração, é você justamente não saber juntar, né, o tipo de trabalho que você quer fazer com o material que você tem, por exemplo. Então, ou então fazer peças muito complicadas, né, logo no começo. É aquilo que eu sempre falo. O Punch Needle, como qualquer outra técnica, né? Quando a gente está começando, a gente tem que começar com coisas pequenas, né? Com desenhos não muito difíceis de fazer, porque aí você vai primeiro entender como é que funciona o ponto, né? Qual é o melhor tecido para você utilizar com a agulha que você, né? Se você tiver, por exemplo. Então tem que começar devagar, né? Não dá para já querer fazer peças muito grandes com muito detalhes, né? Então esse seria esse primeiro erro de inspiração. O erro no planejamento, gente, é você, por exemplo, utilizar materiais inadequados, né? Ou até também materiais que não são tão de boa qualidade. Ah, Cacá, como assim, né? Por exemplo, bastidor, né? O bastidor, gente, é uma dos itens, dos materiais super importantes que a gente tem que produzir, que a gente precisa ter, né? Então, assim, se você não tiver um bastidor de boa qualidade, o seu tecido não vai fixar no seu bastidor. E aí, o que vai acontecer? Na medida que você for perfurar, né, o tecido, porque o Punch Needle é uma técnica que você precisa de precisão, né? Você precisa de ter uma mão força, né, para poder perfurar. E se o seu bastidor não for adequado ou bom, ele não vai fixar, porque se ele for muito fininho, e se for aquele de tarraxa, que tem alguns de tarraxa que eles são que ele tem uma tarraxinha que é igual como se fosse uma rosquinha. Aquele, por exemplo, eu não acho bom para poder fazer, a não ser que ele prenda muito bem o modelo que você tenha na sua casa, mas normalmente ele não é muito bom.
E aí o que acontece? Você não consegue apertar muito o seu tecido, né, com aquele bastidor, e no momento que você vai produzir a peça, o seu tecido vai ficar saindo. E aí você vai falar, putz, não estou conseguindo fazer o projeto. Por quê? Porque você está com um bastidor que não é tão bom, né? Eu sempre indico, por exemplo, qual o bastidor que você indicaria então? Tem um modelo de bastidor que eu gosto, que é modelo ATM, da marca Baroni, que é um bastidor que ele é mais grosso, ele tem 3 ou 2 centímetros, eu acho que são 3 centímetros de largura, porque quando o bastidor é mais grosso, a chance dele fixar melhor no tecido é muito maior, entendeu? E também a trava dele é uma trava que tem uma trava com uma rosca melhor, que você consegue prender bem o seu tecido, porque ele é mais grosso, né? Então anota essa dica, bastidor da ATM, bastidor modelo ATM, marca Baroni. Esse bastidor é ótimo e ele existe também de vários tamanhos, né? Tem de 40 centímetros, tem de 30, tem de 25, se não me engano. E aí é um bastidor que vale a pena vocês investirem, né? Porque dificilmente o seu tecido vai sair do bastidor. Então, o erro no planejamento é um pouco isso, assim, é você escolher materiais adequados, né? A agulha é outro fator, assim, super importante para a gente pensar com carinho e saber qual que a gente quer, né? Porque o que acontece? Uma agulha, quando ela não é muito de boa qualidade ou quando ela não tem uma ergonomia boa, você também não vai conseguir fazer seu projeto direito, né? Já aconteceu comigo de eu comprar uma agulha que ela não tinha uma qualidade inferior, né? Ela era de plástico, a agulha, né? O material dela não era de inox, por exemplo, era, enfim, um material mais inferior, que ela já veio para mim quebrada. Entendeu? Então, assim, é porque eu tenho mais conhecimento e expertise de saber que era a agulha que estava quebrada. Mas, para quem não tem, por exemplo, primeira vez que comprou pela internet, né? Porque normalmente a gente não acha agulhas de boa qualidade, ou então você vai achar de poucas opções no armarinho. Então, é melhor você pesquisar na internet a agulha que você tem, né? Que você queira comprar. E aí, no armarinho, como tem pouca opção, você acaba migrando para a internet. Aí na internet você vê a foto, você compra e você, né, chega em casa. Quando chega em casa, a minha quando chegou, ela já veio quebrada. Então, assim, às vezes você não vai nem entender direito por que não está funcionando, entendeu? Então, eu acho que a agulha, né, dessa etapa do planejamento, ela é muito importante vocês pensarem direito, né? O que acontece? Eu acho que tem coisas que vocês precisam considerar quando vocês querem, né, comprar agulha. Eu sempre falo, a questão da ergonomia da agulha, né? Então você vê se é uma ergonomia, se ela é gostosa, né? Como que é o formato dela, né? Para ver se você vai fazer, né, um bom projeto, porque eu acho que isso impacta, não doer sua mão, né? Agulhas que tendem a ser muito finas e com materiais inferiores, elas são mais difíceis de você fazer. Você até consegue, eu, por exemplo, eu consigo fazer, mas para quem está começando, que já tem uma dificuldade, não que já tem dificuldade, já é algo novo, né, que você está aprendendo, aí você já está com uma agulha que não é muito boa, e isso acaba dificultando o trabalho, né? Então, assim, a ergonomia da agulha é muito importante vocês considerarem, se ela vai trocar as pontas ou não, porque existem no mercado, gente, agulhas de pantinido, de ponto russo, né, que é a mesma coisa. Tem umas que vão trocar as pontas e tem outras que não vão trocar. O que vale mais a pena você considerar, entendeu? Será que não é melhor eu comprar, né, pagar um pouquinho mais caro e ter 3 agulhas em um cabo, né, que eu possa fazer diversos projetos? Ou não, eu só quero uma agulha mesmo, eu gosto de trabalhos que são feitos com agulha de 3 milímetros. Quando a pessoa já sabe, ou de 4 milímetros, ela já pode comprar uma sem trocar ponta e tudo bem. Só que eu acho que é difícil vocês ficarem só no universo de agulhas, né? A tendência, né, pelo que eu sinto, assim, até das minhas alunas e das pessoas que compram, assim, dificilmente ela compra só uma agulha, porque ela gosta de transitar em diversos universos, né? Desde as mais finas até as mais grossas. Então, assim,
eu acho que é muito bacana você considerar essa questão dela trocar ponta. Eu acho que vale muito a pena, sabe? Você comprar uma agulha que tenha 2,5, 3 milímetros, entendeu? Porque você fica num universo mais diversificado para poder fazer projetos, né? Você não fica só num universo. Outra coisa que é importante também, gente, é o material dela, né? Então, assim, qual é o material dela? Ela é feita de plástico? Ah, se ela é feita de plástico, como é que é? Qual é a marca dela, entendeu? Qual é a procedência? Porque isso também vai influenciar a durabilidade da sua agulha, né? Porque existem agulhas que tem, por exemplo, o material é de plástico, tem outras que tem de plástico boa, tá? Por exemplo, a da Mercado de Acendo é uma agulha que é de plástico, que o cabo dela é preto, mas ela é maravilhosa. Mas tem outras, por exemplo, que são fabricadas na China, por exemplo, que a qualidade já é inferior. Então, assim, não é só por ser de plástico não é boa, tá, gente? É isso que eu queria também deixar claro para vocês. Você analisar todo o contexto da agulha, tá bom? Então, assim, tem umas que são de cabo de madeira, né? Então, há outras que tem o material da agulha de inox, a outra é de latão, né? Então, isso tudo vai influenciar no momento da produção, porque quando você pega uma agulha com uma ponta que ela tem de inox, por exemplo, ela vai deslizar muito melhor no seu tecido. O seu trabalho vai fluir muito melhor, entendeu? Do que se você fizer com uma agulha que é de latão, por exemplo. Você faz, tudo certo, mas ela não é, a qualidade dela não é tão boa. Isso tudo bem, né? Eu acho que o outro motivo que você precisa considerar na hora de você comprar a agulha, né? É justamente isso que eu vou falar agora. O quanto você está disposto a pagar, né? Porque às vezes você não está querendo gastar dinheiro, investir numa agulha boa. E tudo bem, então você vai comprar lá e assim, tem um universo que ela vai variar desde R$ 15 até R$ 280, entendeu? Então você vai ter todos os tipos de valores que você vai poder, que você vai se encaixar em alguma, entendeu? Então, assim, não precisa comprar a de 280, eu sempre falo isso, até para as minhas alunas também, eu falei, não compra da Oxford, porque agora não é a hora de ter a Oxford, né? Tem gente que nunca teve e faz trabalho de Pantinido maravilhoso, super bonitos, assim, que a agulha da Oxford é a agulha mais conhecida, né? E a mais famosa. É uma marca americana que é super boa, mas ela não troca a ponta, por exemplo, entendeu? Então tem essas coisas. Então, assim, calma que eu achei que tinha dado uma falhada aqui, por isso que eu perdi um pouco o fio da meada, mas assim, voltou, né? Vocês estão me ouvindo bem. Não precisa investir muito na agulha, entendeu? Porque eu acho que para quem está começando, pega uma agulha de R$ 80, 120, né? Até R$ 150 eu acho que vale a pena. Porque é um universo que também, quando vocês vão começar a produzir, vocês vão gostar, né? Tenho certeza. Porque é aquilo que eu sempre falo, o Pantinido é fácil de começar e impossível de parar. Depois que você entende a lógica da técnica, você não quer parar de fazer coisa. Então, assim, o preço é muito importante, tá? E então eu falei, ó, dessas considerações da etapa da agulha, né? Então é preço, é ergonomia, esse troca-ponta, né? É o material. Então, esses itens são super importantes para você ponderar e analisar qual agulha você deve comprar. E o último item também é saber qual o tipo de projeto que vocês gostam, entendeu? Então, antes de sair comprando qualquer agulha que você vê primeiro agulha pela frente no armarinho, que provavelmente vai ser uma agulha de ponta muito fina, né? A não ser que seja aquela da Tânia Silva, né? Agulha mágica, que tem uma de latão também, que ela tem a fina e tem a média. Alguns armarinhos têm a ponta média, né? Que você coloca uma lã família, por exemplo, uma molê, a de amigurumi, mas tem outras, por exemplo, que essa mesma marca, né? Ela vende com um fio mais fino, mas não tem nem sempre tem, por exemplo. Então, é isso que vocês precisam saber, que tipo de projeto que vocês gostam, para depois comprar, porque não adianta, porque às vezes vocês compram a primeira que vê pela frente, porque por falta de informação e por achar que é aquela. E aí depois você acaba vendo que você gostaria de fazer um trabalho, por exemplo, mais robusto, que é com uma lã grossa, por exemplo, a para tapete, o fio urbano,
né? Que não vai entrar numa agulha de 3 milímetros, vai entrar numa agulha de 4 ou 5, entendeu? Então é isso que tem que ver. E o punch needle tem isso, assim, dela ser uma técnica muito ampla, né? Então, assim, em termos até de espessuras de agulhas, né? Além da variedade, por isso que você consegue fazer uma variedade enorme de peças, né, diferentes, porque ele proporciona isso, né? Então, primeiro, saiba qual tipo de estilo de trabalho que você gosta e tenta ver com algum profissional, né? Para perguntar, olha só, eu gosto disso aqui, qual agulha eu deveria comprar? Porque aí, gente, vocês já pulam uma etapa de não gastar dinheiro à toa, tá? Então, é muito importante também vocês sempre procurarem pessoas que conheçam da técnica, né? Como eu, como outras pessoas no mercado, que tem, né? Tem a Mirna, tem a Xana Deco Agulhas, tem tem a Casulo também, tem a Ana Craft, enfim, tem uma galera que está produzindo, né, punch needle, e aí você pode tirar essas dúvidas, porque isso já vai te adiantar muito, tá? E na parte de execução, gente, é outro erro muito comum também, que as pessoas erram, né, na hora que querem fazer a sua peça em punch needle. O que acontece? A pessoa pega, acha que assim, então tá, vou fazer o punch needle. Tô olhando aqui, né, as coisas, o site, as informações da Cacau, ou então de outras pessoas que falam sobre punch needle. E aí ela começa a tentar fazer sozinha. E aí o que acontece quando isso, né, quando a pessoa acaba fazendo isso? Ela vai fazer da maneira que ela acha que né? Então, assim, quando eu falo, você pode pegar um linho misto, por exemplo, é aquilo que eu sempre falo por aqui. Por mais que eu indique o linho misto para fazer um determinado tipo de projeto, existem diferentes fabricantes, né? Então, você tem que aí achar na sua cidade um fabricante de linho misto que você goste, né? Porque tem diferentes gramaturas. Então isso, por exemplo, é um erro na execução também, porque às vezes você acha que pode ser qualquer tecido para poder fazer seu projeto, e não é assim, né? Outra coisa no erro da execução que é muito comum de acontecer é a pessoa pegar a agulha de uma maneira errada, né? Então, por exemplo, aqui vamos supor que aqui tá a agulha. Aí o fio, gente, tem que passar sempre por cima da mão, tá? Você nunca pode pegar a sua mão e colocar o fio aqui no meio da agulha e da mão, porque na hora que você fizer o trabalho, o fio não vai fixar no ponto, entendeu? Então esse é um possível erro também que as pessoas que pode acontecer, dela não saber pegar na agulha direito para poder produzir sua peça. Outra coisa também que é muito comum, a pessoa não deixa o fio solto na hora de produzir a peça. Ela deixa o novelo da lã ou do fio que você está utilizando muito próximo, muito, como não é próximo que fala, mas você não deixa uma folga, né? Então, se ela ficar muito tensionado o fio, o seu ponto também não vai fixar. Você sempre precisa deixar uma sobra no fio no momento que você está produzindo a sua peça, tá? Isso é muito importante também. Outro erro comum também que acontece é quando a pessoa vai perfurar o tecido, ela perfura, só que ela não vai até o final do limite dela, né? Então, o que acontece? Ela vai perfurar aqui, ela já sobe. Por exemplo, o meu limite é onde está meu dedo aqui, né? Então ela faz assim e aí já sobe e vai para o outro espaço. Faz assim, já sobe e vai para outro espaço. O que precisa ser feito? Ela precisa perfurar e ir até o final, e aí subir e descer, subir e descer, subir e descer. E aí ela precisa analisar também se essa agulha mágica, qual é a altura da ponta que tá. Porque se tiver muito baixinha, o seu ponto, o relevo, né? Se você estiver trabalhando num projeto fazendo um ponto reto, o avesso é o ponto relevo, né? O ponto relevo não vai fixar, porque se tiver com a agulha muito, sei lá, com 2 centímetros, assim, não, 2 até fixa, mas com 1,5, por exemplo, fica uma argolinha muito pequenininha. Então a chance da sua argola sair, ela é grande.
entendeu? E aí a pessoa fala, putz, eu não tô conseguindo, o meu ponto não fixa no tecido. Então, gente, vocês conseguem entender quantas coisas, quantas variáveis existem para você conseguir produzir sua peça em Pantinido? Tem muitos detalhes, né? Aquilo que eu sempre falo, o Pantinido não é uma técnica difícil de fazer, mas tem muitos detalhes que vocês precisam se atentar para poder conseguir fazer sua peça. Porque se você, qualquer desses erros que eu tô falando aqui desde o começo da live, acontecer, você não vai conseguir fazer sua peça, entendeu? Então, assim, outra coisa também, tecido que não tá bem esticado no bastidor. Se você não ficar esticando o seu tecido no momento que você vai perfurando, né, que você vai vendo que como o tecido tende a lacear, né, na medida que você vai fazendo esse movimento. Como o tecido laceia, você tem que esticar, porque se você não ficar esticando, o seu tecido vai sair do bastidor também. Então são muitos detalhes, sabe? Mesmo assim. Então eu acho que é por isso que eu acho que as pessoas acham que o Pantinido é tão difícil, porque realmente são muitos detalhes que influenciam a gente conseguir fazer a peça. E para quem não tem conhecimento, né, tá começando agora, ela não sabe que tem que sempre deixar o tecido esticado, que tem que sempre descer a agulha até o final para você conseguir fazer seu ponto, que você precisa deixar numa altura mínima a ponta da sua agulha para o seu ponto fixar, né? Você precisa fazer adequação de materiais, né, corretamente, porque se você não adequar corretamente o seu material, você também não vai conseguir fazer sua peça. Então, às vezes a pessoa pega um fio, né, com uma agulha que tem em casa, que às vezes ela nem sabe qual é a espessura, que isso é muito comum também, né? Eu sei as espessuras porque eu fui estudando e fui vendo através de pesquisas, assim, sabe? Porque tem várias marcas que não colocam nem a espessura da agulha. Então, quando a pessoa mostra, ela fala, olha só, eu tô com uma agulha aqui de Pantinido. Eu falo, qual que é? Eu preciso ver, entendeu? Porque se eu não visualizar, eu não vou saber. E aí, normalmente as marcas nos armarinhos, né, por exemplo, essa da agulha mágica, ela vende agulha de latão e vende o fio demonstrando qual é o fio que você pode utilizar. Ela não fala que tem 2 milímetros ou 3 milímetros, entendeu? E isso acaba, para vocês que não têm esse conhecimento, dificultando. Vocês falam assim, gente, que tá, tudo bem, é só com esse? Não, não é só com esse fio. Você pode usar qualquer fio, né, que passe de uma maneira fluida na sua agulha que você for comprar. Então, hoje em dia, eu acho que cada vez mais agora, com a técnica que está cada vez mais em alta, né, em evidência, os fornecedores estão começando a fazer a denominação, né? Tem 3 milímetros, essa tem 1.3, essa tem 1.6, porque fica mais fácil também, né, de você visualizar. Mas para eles, na verdade, também é uma coisa que você não precisa saber qual é o milímetro. Você precisa saber qual é o fio que vai passar de uma maneira fluida, que pode ser a linha, pode ser a lã, pode ser o fio de macramê, e aí você escolhe o fio que você quiser fazer no seu projeto. Então, assim, a adequação de materiais é também super importante, claro, né? É uma coisa que eu nem preciso falar, porque é aquilo que eu falo, fio, agulha e o tecido, eles precisam estar, né, em sincronia, né? Eles precisam estar adequados, porque se não tiver, aí o fio também não vai fixar, né? O seu ponto não vai fixar no seu tecido. E aí, assim, aí você vai falar, poxa, eu não consigo fazer o Pantinido. Aí é aquela coisa que eu recebo mensagem, olha, eu tenho uma agulha, mas eu não consigo fazer projeto nenhum com ela. Porque são todos esses fatores que eu tô falando que influenciam vocês conseguirem fazer, tá? E aí, gente, tem uma coisa que eu tava aqui, que eu até anotei, né? Então, aquilo que eu falei, né? Os erros que acontece? É material impróprio, né? É modelo que você se inspira em querer fazer, que vai além da sua capacidade, né? Ou seja, você está começando numa técnica, você já quer fazer algo muito mais difícil, né? Do que você consegue. Então, é aquilo que eu falo, começa com coisas simples, trabalhos pequenos, menores, que vai ser muito mais fácil, né? Que vocês primeiro precisam antes de mais nada, gente, treinar o ponto reto e o ponto relevo.
E aí é aquilo que eu falo, para quem está começando, começa a treinar o ponto reto, faz um trabalho no ponto reto, é aquilo também que eu sempre falo por aqui. Faz um coração, né? Faz algo que não seja difícil, uma flor ou uma borboleta, algo que não vai ter que vai impactar tanto, sabe, no projeto. E aí, é aquilo que eu falo também, veja qual o tipo de trabalho que vocês gostam. Eu acho que para quem está começando, agulhas muito finas, né, de 1.3, 1.6, já é algo muito fininho para vocês começarem a entender. Então eu recomendo começar pelo menos com agulha de 3 milímetros, com a de 4, né, que a agulha é um pouco mais grossa, o fio um pouco mais grosso, que você não precisa ter tanto, né, ficar tão minuciosamente tentando fazer o projeto, porque quanto mais fina a agulha, né, o fio, mais difícil fica, assim, sabe? E é claro, com o tempo você vai entendendo, e quem tem habilidade manual também pode já conseguir fazer. As minhas alunas, por exemplo, elas já, logo de primeira, né, no trabalho, no módulo do Mão na Massa que eu dou, né, que eu coloco os projetos, logo o primeiro projeto eu fiz na lógica da sequência agulha fina, média e grossa. E aí as alunas já conseguiram fazer o projeto, entendeu? Então, assim, são alunas que estão empenhadas, que estavam querendo fazer e que viram um vídeo, eu falei todo o material necessário, né? E elas conseguiram fazer. Mas, para quem quer fazer, assim, em casa, do além, sozinha, eu recomendo começar a fazer com agulhas um pouco mais grossa, porque eu acho que é mais fácil, tá? E aí, tem uma questão que semana passada, eu acho, há uns dias aí, teve uma seguidora que a gente sempre troca ideia, né? Que ela começou a ver minha página e a gente começou a trocar informação e foi muito legal, porque eu vi todo o processo de evolução, né? Dela começando a fazer a técnica. Então, logo no começo, ela me mandou um arco-íris com agulha de ponta fina, que foi a primeira agulha que ela encontrou no armarinho, né? Então ela começou a fazer trabalhos com fio de meada, ela fez um arco-íris, o arco-íris ficou meio tortinho e tal, e aí depois fez uma letra de forma, e aí já mudou para um fio de amigurumi, aí depois ela já tentou fazer um bastidor, né, com um motivo abstrato, e ela foi conseguindo fazer e foi entendendo o que, né, precisava ser feito. E aí eu fui dando uns toques para ela. Mas esses dias ela me mostrou um projeto, e é isso que eu falo, gente. Ela, por exemplo, ela começou a fazer sozinha e meio que fez de casa. E aí o que eu conversando com ela me mostrando o projeto, ela fez um trabalho de 45, eu até anotei aqui para não esquecer. Foi 80 por 45, um projeto super grande. E ela tá fazendo umas coisas super bonitas, assim, ela tá adorando. Ai, Cacá, tô amando, tal. A técnica é muito gostosa de fazer. Ela comprou a agulha da Lavor que troca a ponta, comprou a de 4 milímetros também, né? E aí ela fez um projeto de 45 por 80. Gente, é um trabalho que não é pequeno. Quer ver? Eu até salvei a foto aqui para mostrar para vocês verem o tamanho do projeto. Ela mandou fazer essa moldura de madeira que é o bastidor dela. Eu, por exemplo, em casa, eu não trabalho com um bastidor grande assim, porque eu acho que precisa de um espaço maior, né? Então, também eu gosto de trabalhar com peças no máximo, assim, 50 por 70. Agora, por exemplo, uma peça que eu acabei de ter um pedido de uma cliente para fazer um quadro. Aí, eventualmente, eu faço, mas eu não costumo fazer peças muito grandes, porque eu acho que demora mais, enfim. Meu tempo de produção, como eu tenho um ateliê, não é por hobby, né? Porque isso também, quem faz por hobby, você tem todo o tempo do mundo para você poder fazer um projeto mais demorado que nem esse. Mas o curioso foi o seguinte, por isso que eu queria tentar mostrar para vocês isso. Ela fez esse tamanho de projeto com agulha de 3 milímetros. Aí quando eu perguntei pra ela, eu falei, mas por que você não fez com agulha de 4, pelo menos, né? Porque é um projeto muito grande. Aí ela, doeu minha mão. Eu não me adaptei com a agulha de 4 milímetros no Etamine, ela não gostou. E aí ela acabou optando em fazer a agulha com a agulha de 3 milímetros.
Só que, gente, é isso que eu falo, essa questão de algum erro quando você não procura algum profissional, né? Por isso que é importante vocês procurarem pessoas que conhecem sobre a técnica, né? E saber porque que acontece. O seu trabalho vai evoluir e vai ser muito mais rápido de você fazer, né? Aí, ela falou que ela demorou pra caramba pra fazer porque ela tava com uma agulha de 3 milímetros. Gente, a agulha de 3 milímetros, ela é considerada média, mas ela é fina, sabe? Então, deixa eu tirar aqui do negócio de compartilhar. Ela demorou muito para fazer esse projeto e aí ela falou que ela doeu a mão dela, mas assim, é porque ela também não sabia qual tecido que ela poderia trocar para usar, ao invés de usar o etamine, ela poderia usar um algodão de sacaria que é mais maleável, por exemplo, entendeu? Ela poderia ter trocado o tecido, mas ela acabou optando em fazer o etamine, só que ela preferiu trocar a agulha. Só que aí eu falei, nossa, quanto tempo você demorou pra fazer, sabe? Ela falou, nossa, bastante tempo, acho que foram, sei lá, e ela é dessas que pega o projeto e quer fazer logo, assim. Então ela falou, nossa, Cacá, aí começou a doer minha mão, né? Aí a pessoa quer ver logo o resultado, né? E aí começa a fazer, eu falei, nossa, cuidado pra você não ter uma lesão na mão, né? Porque é isso que é perigoso também, gente. A gente achar que... E aí, o que eu quero falar? Por que eu mostrei essa foto? Porque, na verdade, ela era para estar usando a agulha de 4 milímetros, ou até a de 5, né? Porque projetos maiores, você tende a preencher, né, com agulhas maiores e com fios mais grossos, assim. Mas, era uma coisa que ela quis fazer com a agulha de 3. Mas não é muito recomendado, entendeu? Porque você vai demorar muito mais para preencher. E aí acaba que você pode ter alguma lesão, né, na mão, porque você começa a fazer e a peça é grande, 45 por 80. Então você tem que, enfim, pensar bem no tipo de... Por isso que eu falo, gente, a inspiração, né, o planejamento e a execução, os erros. Algum erro você vai ter nesse, assim, se você quiser ficar fazendo sozinho os projetos, entendeu? Nesse, ela errou um pouco na execução, né? Porque ela poderia ter trocado a agulha e o tecido também. Mas ela fez, eu falei, olha, só toma cuidado pra você não ter uma lesão. Ela, ai, Cacá, obrigada, tal. Aí eu indiquei o tecido que ela poderia usar. Porque aí... Mas isso que eu tô querendo dizer. Quando você não procura um profissional, né? E não se informa... Pode acontecer isso, né? De você estar fazendo a adequação errada e você poderia estar fazendo outro projeto que você poderia terminar muito mais rápido, entende qual é a lógica? E o porquê que é importante vocês procurarem profissional e conversar com eles antes de comprar agulha, entendeu? Porque isso vai ajudar vocês na hora da execução, entendeu? Evitar problema na mão, evitar gasto desnecessário comprando agulha errada, ou o tecido. O tecido é uma coisa que é mais delicado, porque é isso que eu falo. Como existem diferentes fabricantes, pode existir de eu falar, olha, você vai ter que usar algodão de sacaria, e aí o algodão de sacaria é muito mole, e aí comprou numa gramatura muito maleável, e aí não tá dando certo, porque a pessoa não sabe fazer direito. Eu, por exemplo, que já tenho expertise, eu já consigo fazer, mesmo no molinho, eu já consigo fazer porque eu consigo esticar bem no meu bastidor, mas tem gente que não consegue, e tudo bem, né? Então, assim, o tecido é uma coisa que realmente, às vezes, você vai ter um pouco mais de dificuldade por causa dessa questão de gramatura e de fabricante, tá? Tem uma pergunta aqui. Você pode mostrar essa diferença com as agulhas? Tenho várias agulhas e não sei diferenciar. Então, me mostra a agulha que você tem, ou me fala a agulha que você tem, que aí que tá. Com relação às agulhas, Manuelita, existem 3 universos, tá? Existem a categoria de agulhas finas, né? Que elas são consideradas de 1.3, 1.6, 2 e 2,5 milímetros, né? Que é a espessura da bolinha, né? Da sua agulha. Aí tem o universo das agulhas médias, que são 3 milímetros, 3,5 e 4, até 4,5. E as grossas, que vão de 5, 5,5 a 6 milímetros, que são as mais grossas. Então, são esses 3 universos. Aí você precisa saber qual é a agulha que você tem. Não sei se você gostaria, mas se você quisesse entrar ao vivo aqui, você pode pedir um convite e você poderia me mostrar ao vivo aqui para eu tentar te ajudar, caso você queira, tá? Se você quiser, é só você entrar aqui e aí, se tiver em mãos aí a agulha, eu vejo e eu já te falo o
que você consegue fazer. Porque é justamente essa dúvida, né, da Manuelita, que fala assim, gente, eu tenho agulha, um monte de agulha que eu comprei, mas eu não sei nem usar, eu não sei nem qual projeto eu tenho que usar com cada agulha. Então essa também é uma dúvida muito comum que acontece, e justamente isso que eu quis fazer no meu curso, gente, que foi o seguinte: eu quis apresentar projetos de todos esses 3 universos para vocês conhecerem e saberem, porque eu acho que o mais importante é vocês saberem o que é das possibilidades da técnica, para depois vocês partirem para produzir os projetos de vocês, porque a técnica é muito ampla, entendeu? Mas pode mandar, não tem problema, porque é isso. Se você falar assim, eu tenho várias agulhas e eu quero saber a diferença, eu preciso primeiro saber qual eu preciso ver, entendeu? Porque falando assim é só o mesmo que foi o que eu te falei. Tem esses 3 universos, categorias finas, médias e grossas. Nas categorias de agulhas finas, você tem que usar tramas de tecidos mais fechados e fios como fio de meada, fio tipo para bordar, né? Aquela Clea, Anne, você pode usar, né? E aí as agulhas médias, você já pode usar um fio de amigurumi, você pode usar a lã família, né? E as agulhas grossas, normalmente você coloca fios mais grossos, que são tipo, por exemplo, para tapete, ou então urbano. E aí você faz o projeto que você quiser, né? E aí, assim, é aquilo. Projetos mais detalhados, né? Você precisa usar a sua agulha fina, que tem mais detalhes, né? E projetos menos detalhados, né? Como esse que eu tava dando o exemplo dessa seguidora que estava fazendo um quadro abstrato, você já pode usar a agulha de 4 milímetros, de 5 milímetros. Aí você tem que também escolher o tecido, por exemplo, se for de 5 milímetros, se você quiser usar a agulha, você tem que usar com tramas mais abertas, como juta, talagarça. A talagarça é bem legal para fazer tapete também, né? Então quem tem agulha de 5 e 4 milímetros consegue fazer tapete lindo, que fica muito legal. E agulha de 4 milímetros dá para fazer, por exemplo, almofada, dá para fazer, por exemplo, esse projeto dessa cliente que eu tô fazendo agora, os quadros, eu tô fazendo na agulha de 4 milímetros. E aí tem alguns detalhes no projeto que eu tô pegando a minha de 3. Então eu acho que é legal também a gente ter mais de uma espessura, porque dependendo do que você tá fazendo, você troca, né? No mesmo projeto você usa 2 agulhas de espessura diferentes. Então é muito bacana, tá? E aí é isso, assim, gente. O que eu quis passar aqui pra vocês foi justamente isso. Falar que existem esses erros na questão do planejamento, na questão da execução e na questão da inspiração. Às vezes a gente tem uma coisa na cabeça. Acontece muito isso também, assim, eu vejo gente que tá começando agora e já querendo fazer assim, eu quero fazer essa eco bag, eu quero fazer essa eco bag. Eu falei, gente, calma, primeiro treina o ponto reto, né? Você pode até fazer uma eco bag, mas assim, vai com calma, sabe? Eu sei que a gente fica muito ansiosa também de já querer produzir coisas, né, legais, lindas, mas eu acho que primeiro é legal começar a produzir bastidor, né, pequenininho, porque eu acho que nessa que a gente já começa também no erro da inspiração, de já começar a querer fazer uma coisa muito difícil que vai além da sua capacidade, né, do momento, que você não sabe direito, e aí você talvez não vai conseguir, e aí acaba acontecendo isso. Na execução, é aquela questão de pegar a agulha, né, de uma maneira inadequada. Tem gente que não consegue nem passar o fio para a agulha, né, porque como ela é oca, precisa do passafio. Então tem muita gente que não consegue, né. Tem agulha que tem uma abertura, né, no meio, e tem uma agulha que ela não tem, e aí precisa de passafio. Então não sabe colocar o fio na agulha. Tem gente que, é aquilo que eu falei, não vai até o final, né, para ir até o limite da agulha para colocar, então e aí o ponto acaba não fixando, e aí sim por diante. E também no erro do planejamento, que seria essa questão de materiais, né, os materiais para fazer esse projeto inadequados. Então bastidor, né, de qualidade baixa ou inferior, ou então bastidor que você não conhece e vai comprar um mais ou menos que não vai ser tão bom, então talvez seja melhor você já comprar um de qualidade boa.
a agulha, né, que é aquilo que eu falei que precisa considerar um monte de coisa antes de comprar, né, que é preço, ergonomia, você troca a ponta, o material. E então esses são coisas assim super básicas que você precisa saber, e também qual o tipo de estilo de projeto que você gosta, porque essa técnica é uma técnica assim, eu nunca vi tanta variedade de coisas que você consegue fazer. Eu acho que é por isso que eu me apaixonei tanto, porque cada projeto que eu faço, desse quadro que eu estou mostrando nos stories até, eu tô apaixonada por ele, e assim, e foi uma coisa que uma aluna minha falou, né, que eu mostrei para elas, e aí eu falei, ela falou, nossa, Carla, o que eu acho mais incrível do Punch Needle é que você pode fazer, assim, diversos estilos também, né, então você pode fazer uma coisa mais contemporânea, você pode fazer uma coisa mais moderna, aí você pode ir também para um motivo mais abstrato, uma coisa mais floral, ou então essa parte mais têxtil, né, que você coloca na parede, tapeçaria, para ficar mais parecido, e tudo isso é Punch Needle. Então isso é muito incrível e realmente é muito gostoso de produzir, tá? Então eu queria agradecer a presença de todo mundo. Quem tiver mais dúvida pode entrar em contato comigo. E semana que vem eu vou fazer a live segunda-feira e quinta-feira às 16 horas. E aí eu vou estar aqui ao vivo para vocês tirarem dúvidas. E aí a gente toda semana eu faço live, tá bom? Queria agradecer, muito obrigada. Um beijo e boa tarde.